Salve, salve, galera! E aí, gente? Tudo tranquilo? Esperando o povo entrar. Fala, Jean. Uhul. Vamos enviar pro povo. Chamar todo mundo. Ai, ai. E aí, tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Marina, bem-vinda. Manda o convite pra mim, Má. Solicitação. Senão a gente agrega você aqui. Música e história é sempre bom, né? Aê! Opa, opa, deu um perereco aqui. Aí, deixa eu travar, senão vai cair. E aí, Ah, Mar, tudo bem? tudo, e com você? Estamos bem, bem. Até Né? que enfim, Passando a loucura. digno. Sim, até que enfim a gente conseguiu. Pois é, Tô meio que ajeitando as coisas aqui. Fala sério, né? Pessoa que toca mal, bateria, gente, essa menina tocando, só por Deus, nunca vi. Mentira. aquelas que já começam a chorar antes da live, né? Ó, já temos um bocado de gente aí, gente. Vai mandando aí, compartilha com o povo, chama a galera pra vir assistir isso com a gente, porque o papo vai ser bom, né? A gente vai falar de duas coisas que eu nem gosto tanto, que é Mas história e música, né? Nem só de leve, imagina, né? E a gente tem aí algumas coisas bem legais pra gente contextualizar e trazer pra vocês, tá bom? aquelas que Então deixei avisa o povo. claro, a parte de história com a Jana. É, de levinho. Né? Ah, mas assim, você também, eu sei que você também conhece muita coisa com relação, principalmente à história da música, né, Mar? Não É, um tem pouquinho. como negar. Eu falo que música enquanto manifestação cultural, ela sempre vai fazer parte do nosso contexto, não tem pra onde correr, né? Isso Exatamente. não tem jeito. A arte, né, Jana? A arte, ela faz braços com diversos outros assuntos. Não tem como descolar um assunto do outro, né? É verdade. Ainda mais, eu falo que nesses últimos tempos, nessa loucura toda que a gente está vivendo, a arte tem sido essencial, né? Para poder dar uma aliviada nesses pormenores, para poder suportar essa loucura toda de pandemia. Então, os artistas estão fazendo um papel fundamental para aliviar um pouco esse peso, né? Da gente ficar confinado em casa e não ter muito como ter os nossos momentos de lazer. Então, vocês estão salvando as nossas vidas aí nessas horas. A música está sendo um ponto de apoio, né, Jana? Não só a música, a arte no geral. A gente tava pesquisando, estava olhando, tem já muita exposição em Drive, está acontecendo aqui em São Paulo. Então isso é magnífico, né? Você entender que frente a uma pandemia, a arte que está organizando mentalmente, distraindo as pessoas, isso é impagável. E saber que você faz Sim. parte disso, né? Dá até um negocinho, né? Dá um. Então, assim, Bom, galera, então deixa eu explicar, contextualizar a coisa toda aqui, como é que tá acontecendo, o que vai acontecer, né? O nosso tema é a música enquanto manifestação cultural dentro da história, tá? E aí nós, do Projeto Conhecendo Roteiros, a gente convidou a Marina, né? A Marina, conheço a Marina já há alguns anos, tive o privilégio de trabalhar com a Marina na área do turismo, né? E depois a Marina deixou a gente na área do turismo e foi fazer o que o coração pediu, que é trabalhar com a música, né?
E a Marina sempre foi uma pessoa bastante estudiosa, né? Bastante focada, assim, gosta de saber bem das coisas. Então, eu achei bacana trazê-la, né? Para poder falar um pouco disso pra gente, já que esse momento pede tanto. E também está linkado com os assuntos que a gente vem trazendo nas nossas aulas, né? Principalmente nessas questões de desenvolvimento sociais, de expressão, né? Quando a gente fala do processo abolicionista, então você entra aí com as músicas que são feitas com resistência. A gente tem, no período da ditadura militar, quantas músicas foram feitas, né? Para poder falar, olha, acorda, presta atenção, e por aí vai, né? Sim, sim. Então, a gente vai bater esse papo a respeito desses assuntos, tá? Permeando aí entre essas manifestações e influências que vêm de todas as partes do mundo, passando por vários estilos musicais, né? Lógico que o rock and roll, ele tá assim, né, gritando na alma, aquela coisa louca, mas isso não impede que a gente ouça outras coisas e toque outras coisas, enfim, né? Pra quem sabe, quem nos conhece sabe que por mais que a gente goste de rock, a gente também permeia por outros estilos musicais. Então, tá tudo em casa. Má, à vontade, a palavra é tua, sua linda. Bem-vinda ao projeto Conhecendo Roteiros. Gratidão por ter aceitado. Eu tava assim, ansiosa, parecendo coisa, tava dando coisa para chegar logo esse dia, né? Aguardando ansiosamente por você. Muito obrigada por ter vindo, bem-vinda. E fica à vontade, a casa é tua. Ah, Jana, eu que agradeço. E eu digo para quem está entrando aqui que a Jana, na área do turismo, ela é minha referência, de verdade. Porque de história, gente, tô para ver alguém igual a Jana, que cronologicamente ela sabe tudo. Então, assim, Jana, vai me pontuando, porque eu não vou falar de cronologia, nada, eu vou falar Não. mapeamento da coisa mesmo, né? Uhum. O Sim. Jean também que tá aí super bacana, um ser assim que a gente vê que é incrível no que faz também. Sim. Então, esse projeto, Jana, parabéns antes de qualquer coisa e conte comigo sempre, né? Você sabe disso, você pode contar. E pegando Gratidão. esse gancho aqui, sabe, nós vivemos num período, né, Jana, que eu acredito que valorizar a arte não é só... Opa! Opa! Escorreguei, gente. Normal, acontece. Que nós possamos aprender que a arte, quando eu digo arte, de música, porque é muito difícil você falar de música descolado de outros assuntos. É Sim. bem difícil. Então a gente não pode tratar a música só como a arte como um suporte, né? Ela tem que vir com o pé de igualdade, sabe? Ou seja, a gente colocar elas nas disciplinas, assim, como nas disciplinas essenciais. Eu acredito que as escolas, que vocês trabalham muito com escolas, né, Jean? Sim, bastante. E acho importantíssimo como colocar em pé de igualdade mesmo, essa disciplina artística mesmo. É fazer jus. Eu sei que você tem uns projetos que estão bem nesse caminho, né, Jana? Sim, sim, sim. No futuro aí, quem sabe, surpresas virão. Exatamente. Então, assim, é muito então, não é pra você falar num conteúdo, você inserir a arte de uma maneira que os nossos passados faziam muito bem isso. Eles Uhum. depois Sim. desenvolvendo mais intelectualmente, parece que a coisa fica inversa. Parece que você fica muito mais do conteúdo do que da prática da arte. Onde você desenvolve, né? Parece que retrocedemos algumas coisas, né, Jana? Eu não sei se isso é só da minha observação, mas você que trabalha tanto com a mediação quanto com o conteudismo, né? Que Sim. tem pessoas que trabalham todos esses caminhos, eu percebo que está muito descolado isso. E os nossos antepassados trabalhavam muito bem isso. Eu vejo assim, foi se perdendo, né? Com o passar do tempo, a gente acabou meio que perdendo. A música, ela foi meio que se desvinculando, dos nossos conhecimentos. E isso foi se perdendo no meio do caminho. Eu pego muito essa referência com a história africana, por exemplo, né? Eles trabalham a questão da oralidade, né, de passar um conteúdo para outro, de uma pessoa para outra, a sua história através da oralidade, mas a música tem uma representação muito forte na cultura, né? E isso é passado de geração em geração e vem se mantendo assim,
né? E a gente acabou perdendo essa essência, né? De usar a música para poder expressar as coisas que nos são cotidianas dentro desses saberes, né? Como você falou, trazer isso para dentro das disciplinas. Exatamente, porque assim, quando a gente conhece essas matrizes, seja ela indígena, seja ela africana ou europeia, né, que a gente teve muita influência também, Sim, obviamente, né, a gente consegue ter um repertório melhor, artisticamente falando. Você não sim. pode desmistificar isso e tirar, fazer que isso nada aconteceu e não acontece. Isso para nós. É porque eu falo que essas culturas, quando elas se juntam e se transformam no que se transformaram, e ainda bem que foi assim, porque é uma riqueza musical muito grande, graças a Deus, é, quando você pega os pontos de referência, você começa a entender que alguns começam a ser meio que apagados, né? E isso é muito difícil, é muito complicado. A gente não pode permitir que isso aconteça, porque são de extrema importância, né? Porque fazem parte da nossa essência, da nossa raiz. Então não tem como simplesmente eu apagar. Não dá, né? Na minha concepção, eu, Jana, não consigo entender esse apagamento, sabe? Não faz sentido pra mim. Mas E, enfim, a sociedade é uma coisa louca, né? isso tornaria muito mais fácil as pessoas se entender como a arte é fácil, ele está próxima de nós, através de uma história, né? Então isso está muito descolado e é uma coisa assim que eu tento bater muito na tecla que uma coisa faz muita associação com a outra. E para que se tenha essa manifestação cultural no Brasil atual, a gente precisa resgatar isso. Não tem como nós falarmos da atualidade sem puxar os conteúdos anteriores, né, Jana? Então, assim, quando você consegue linkar tudo, africana, europeia, indígena, não nessa ordem falando, né? Mas quando você consegue Sim, linkar, você consegue ter linguagens específicas. Entender de onde veio aquele estilo, o porquê o povo age daquele estilo, porque tem aquele estilo de vida em cima daquele ritmo, uhum. né? Por exemplo, a gente vai chegar lá, mas, por exemplo, a gente pega o rock, é um estilo de vida, é um estilo de vida. Opa, com certeza. Então, por que isso aconteceu? Então, não, a gente não pode desassociar essa história e desses pormenores, né, só mostrando o que está acontecendo atualmente. Então, é o que a gente precisa linkar mais. E eu acho que tanto os professores quanto nós que trabalhamos com arte, nós temos a obrigação de mostrar isso. Sim. Como transmitir. Eu acho que faz parte essencial, né, desse processo. Não tem pra onde correr. É o mínimo que a gente precisa fazer. Exatamente. Então, assim, ó, eu até separei aqui um trechinho, eu vou ler, sobre a escrita do Caetano Veloso, né? Ele escreve assim, ó, vou ler aqui que eu não decorei, ó. O Brasil é um absurdo, pode ser um absurdo, até aí tudo bem. Nada mal, o Brasil é um absurdo, mas ele não é surdo. O Brasil tem um ouvido musical que não é normal. Profundo isso, né? É bem essa questão, né? A gente é muito isso que ele contextualizou, né? A gente é extremamente musical, não tem pra onde a gente correr. Quando você tá bravo com alguma coisa, você vai ouvir umas músicas que vão falar de protestos, enfim, você vai contextualizar os seus sentimentos nas músicas que você escuta ou que você produz, enfim, né? É muito intrínseco isso, é do ser humano, né? E eu achei lindo, assim, sabe? Isso, eu acho lindo o que ele escreveu, porque, assim, o Brasil, ele pega a fatia do mundo, ele fatia as coisas que o mundo traz. Estamos, assim, desde o começo do descobrimento do Brasil, né, Jana? O Brasil já é Sim. musical antes mesmo dele ser descoberto, né? Descobrirem ele. Porque os indígenas já estavam aqui. Então já acontecia música. Sim, sim. E uma coisa legal da gente deixar claro para as pessoas é que assim, quando a gente fala de música enquanto manifestação, não é só a manifestação dos seus hábitos diários, mas também você tem a música relacionada à sua religiosidade, né?
por exemplo, no caso dos indígenas, a utilização da música para os indígenas era muito ritualística, né? Ou canções de guerra, né? Ou pedindo alguma coisa importante para um Deus XYZ, da crença dele, sabe? Ou agradecendo pela terra, né? Pelo produto, pela vida, pelos animais, pela água. Então você percebe que essa coisa do som, né? Da música, ela está muito ligada com a inserção do homem no meio do todo, né? É um negócio muito doido isso. Não, isso é antropológico, né, Jana? Homens da caverna já batalhavam para se comunicarem. Então, assim, Sim. a música, se você prestar atenção, ela está dentro de nós. O que falta é a gente despertar isso, motivações, né? Para que a gente conheça, externalize isso, porque ela é interna. É que nem você falou, os indígenas, eles usam a música através de uma manifestação cultural mesmo, seja numa crença, seja numa dança. E a música também, atualmente, ela tem como revoluções de princípios, contextualizações. Sim. Depois dos anos 60, a gente pega aí, né? A gente sabe muito bem o quanto a música serviu para comunicar subliminarmente a sociedade, para a sociedade acordar, né? Então a música tem esse poder. Os indígenas, eles já mostram isso. Seja através de instrumentos que eles produzem, ou seja através do próprio corpo. Eles usam muito o corpo. Seja na... O seu microfone tá meio que falhando. Tem horas que a sua voz some e volta, some e volta. Acho que agora melhora. Agora vai. Aumentei. Vamos lá. Então, e os indígenas, eles usam muito isso, usam o corpo para comunicar através da música. Então, seja na batida do pé forte no chão, né? Seja na palma da mão. Então, assim, isso é expressões que nós já temos. E nós devemos aprender muito com eles, nesse sentido, né, Jana? Na questão religiosa, na música, na montagem de instrumentos. Isso é um laboratório e tanto, uma oficina e tanto nas escolas, né? Poderia acontecer. Sim. Eu estava fazendo uma pesquisa a respeito disso, né? E eu descobri que, assim, quando você vai produzir, por exemplo, um instrumento musical, o fato de você estar ali, trabalhando com a mão, né? Produzindo, no caso do couro, você que toca bateria, né? Instrumento de percussão, que vai o couro, você trabalhar a madeira. Você está trabalhando com coisas que pertencem à natureza, né? E também está colocando muito parte da sua energia na produção daquilo, né? O sentimento, o que essas coisas trazem para si de seu, né? Você produzindo aquilo, você quando termina de executar aquele objeto que vai fazer um som que você vai utilizar para qualquer tipo de manifestação, ele é parte de você, ele passa a ser parte de você porque foi você que fez, né? É um negócio, é sensacional isso. E seria fantástico se todo mundo fizesse pelo menos uma vez na vida uma oficina para produzir um instrumento e entender que você faz parte disso, né? Que a música está dentro de você. É muito legal, é muito da hora isso. É muito bacana. O que você falou, Jana, é de suma importância, porque quando há uma criação de um instrumento, a gente utiliza muita madeira. Quase 80%, 90% dos instrumentos são feitos de madeira. Não, se não na sua totalidade, na grande maioria da parte do instrumento. E madeira é muito viva, mesmo depois de cortada. Né? Sim. Então, assim, a gente não consegue ter um instrumento com o mesmo som. Porque aquilo é vivo. Você entende? Então, a energia que você coloca naquele instrumento é muito particular quando você toca. E isso a gente vê muito nos indígenas. Quando eles montam o instrumento, é que nem você falou, é a singularidade dele, que está demonstrando através daquele som. É uma coisa até poética, né, Jana? Sim. Mar, veio uma pergunta aí agora. O pessoal do Balangudango, a Raquel. Tudo bem, Kelzinha? Você tá boa? Tá perguntando como foi que você começou a tocar bateria, gata. Uma longa história, hein? Foi assim, ó. Oh, meu Deus. Eu comecei aprendendo teclado, né? Eu sempre gostei muito de música. Minha família não tinha instrumentistas, mas sempre gostamos muito, assim, sempre ouvimos diversos gêneros musicais.
E aí eu comecei a aprender teclado. Fui numas 2, 3 aulas, não gostei, achei parado demais, meu Deus do céu, ferrou a vida. Nisso minha irmã cantava na igreja. E Uhum. conheceu um baterista que queria montar uma banda só de mulheres para a noiva dele, que era baixista. E aí, como eu já sempre manifestei isso, esse gostar, eu falei, vai ser agora. E aprendi, desde então, nunca mais parei. Parei assim, né? Não tocava profissionalmente, fui para a área do turismo, trabalhei muitos anos, me distanciei do instrumento, obviamente, porque a nossa vida era uma loucura. Oh, e como? Chegava final de semana, folga, jamais. Vai lá visitar Ah, aquela fazendinha. sim. E assim aconteceu. Depois eu parei, falei, não, vou olhar para mim e voltar para a música. E cá É, estou. fez muito bem, viu? Ah, tudo bem que a gente perdeu aí uma autoridade, né, nessa área de turismo, porque, olha, trabalhar com a Marina é sensacional, gente. É aquela pessoa que se você faz uma caquinha, sabe, quando você vai tomar bronca do chefe, o chefe tá dando a bronca e você tá assim, ó, aham, né? Mas ela é muito focada, muito direcionada, fantástico, mas eu acho que a música ganhou, né? Esse contexto foi uma troca justa, vai. Eu não posso negar. Foi uma troca justa. Embora você faça falta no turismo, tá? Nunca diga nunca, né, Jana? Mas. Não dá pra dizer nunca na terra do nunca. Já dizia Peter Pan. Pensei que você ia me chamar de. Como que era que você me Umpa chamava? Lumpa? Umpa Lumpa! Gente, eu ficava zoando a Marina, eu chamava ela de meu pequeno Umpa Lumpa, porque eu acho os Umpa Lumpas tão bonitinhos, né? E eu sou grandona, tem quase 1,80 m de altura, e ela é menorzinha do que eu, então ficava parecendo, sabe, ficava assim desigual, sabe, Pink o cérebro, desse tamanho Ah, assim, aquela diferença. Aí eu chamava ela carinhosamente de meu pequeno Umpa Lumpa. A ah, melhor coordenadora que eu tive até hoje, exatamente. Em todos esses anos de profissão, foi a melhor coordenadora que eu tive na vida. ó, a Raquel era como tu, Jana. Eu confiava de olho assim fechado, independente do nível do roteiro, do conceito, do conteúdo do roteiro. Isso que é bom, né? A gente lembrar e reviver isso de uma maneira muito saudável. As pessoas que estavam à Sim, sua volta, né? Isso é muito bom sim. mesmo. E eu não posso negar, né? Naquela época a gente tinha, assim, uma gama de pessoas que estavam trabalhando conosco que eram fantásticas, né? Tá a Raquel aí, a Dart tá aí, Tomate. Tem uma turma. Tomate. Tem uma turma bem boa que fazia já parte daquele tempo, né, junto com a gente. Então você tinha uma equipe topster. Isso é Modéstia à parte. Modéstia à parte. muita segurança no que fazia, porque é uma coisa que, complementando aqui, conteúdo não é jogado só. Ele tem que ter. A gente fala muito sobre mediação na época, né? Você Uhum. saber mediar de uma maneira interativa ao aluno que está fora de uma sala, onde ele já não Sim. entende que aquele ambiente ele tem que aprender, ele pensa que é um passeio. Então, Uhum. você ter um equilíbrio emocional, você tem que ter o equilíbrio do conhecimento para passar, em um dia passar o conteúdo que seria de 6 meses, né? É, é verdade. Fora, além da questão histórica, de geografia, você tem que ter o conceito da recriação também. Sim. Então, assim, Tem vocês que tá tudo interligado, né? são vários em um dia. Eu falo que a gente tá que nem. é, eu falo que a gente é que nem Janus, né? O deus do princípio e dos fins. A gente é multifacetado. A gente vai pra todo lado. Não tem pra onde correr. Olha que engraçado, eu não sei porque lembrei de Janus agora. Você sabia que Janis Joplin, o pai da Janis Joplin, olha eu enchendo a minha sardinha agora. Tá, filha. O nome da minha filha é Janis, pra quem não sabe. O pai da Janis Joplin mesmo, ele também era historiador. Ele também gostava de história. E aí ele se inspirou no deus Janus, que é o deus grego do princípio e do fim de todas as coisas, e trouxe o nome Janus, que vem de Janus. Olha,
No mundo da Quando eu música, dei o nome pra minha filha, eu nem sonhava com isso. Depois que eu fui pesquisar, né? Aí eu descobri, eu falei, não, tá tudo em casa. Ó, tem toda a relação. com certeza. Não, e tá partindo de você, né? Questão de história. Né? E a gente tem esse pezinho também aqui em casa na música, então não tem pra onde correr. Não dá pra. Né? O Rony toca, né? Meu companheiro ele toca aí o seu rock and roll. E eu de vez em quando me arrisco também, né? A soltar um pouquinho o gogó. Mas, Já tá muito bem, enfim. Ah, já foi melhor. Tô parada há muito tempo. né? Janus, essa marca pertence, tem uma vertente de instrumentos que tem esse nome de pedal. É bom pra caramba. Ó, Você viu? bom saber, hein? Ela correlaciona tudo, né? Não tem pra onde correr. Tem, Jana. Tá certo. Conte-me mais então sobre a sua história, Mar. Depois que você saiu então do turismo, o que você foi fazer? Então, eu depois que eu saí literalmente, entre aspas, da área da execução, né, do Uhum. pedagógico, eu fui coordenar uma escola. Oh, Coordenei durante alguns anos uma escola e foi uma experiência única também, porque ali tinha os cursos específicos, né? Não era uma escola comum, eles uhum. tinham os acréscimos de muito curso interativo, interdisciplinar, era muito legal. Sim. E aí foi onde eu também já estava virando a chave, Jana. Eu ali já comecei a tocar mais, mas eu já estava virando a chave que eu falei, não, vou viver de música mesmo. Não sobreviver, viver, Uhum. que é uma diferença. E aí eu falei, não, vamos para cima porque dá rebote. E aí estou. 5 anos, estou indo para o 6º ano nessa área. E Mas nesses 6 anos, tá aí, eu tô só vendo. É workshop daqui, é produzindo livro dali. Só, a menina tá trabalhando, gente. Ela tá estudando, ela tá mandando benzaço. Gosto de ver. Eu vi que você escreveu, acho que 2 ou 3 livros, né? 3, isso. 3, Hum, porque em contrapartida, quando eu já estava na área do turismo, eu estava fazendo algumas especializações, né? Eu fiz sim. ensino lúdico, porque eu tinha a intenção de trabalhar mais esse ramo pedagógico, mas de uma maneira diferente. Então, eu fui me especializar em ensino lúdico, fiz antropologia também, Olha! e em marketing agora. Então, sempre, o marketing sempre me chamou muita atenção, Jana. Sempre, sempre. Mas o marketing na maneira da essência do ser humano como compra. Né? Como Uhum, você na compra, sabe essas coisas assim? E aí eu fui descobrir o braço que é o brand, que trabalha você como marca. Independente do que uhum, você seja, você tem que sim. ter um conceito de trabalho e assim vai seguindo. E aí eu me especializei escrevendo esses livros também. Que bom, parabéns, mocinha. Olha, que orgulho da bexiga essa mulher, gente. Eu não aguento um negócio desse. Caraca, que da hora. Antropologia, marketing. Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Ô, Mar, a Dart estava perguntando aqui qual é aquele músico que mais te inspira, assim, que fez você, tipo, não, é isso aqui, pá. Olha, são muitos. No Brasil, Nossa Senhora, a gente tem uma pluralidade de músicos assim linda. Mas eu destaco Duda Neves no Brasil, que é um baterista muito famoso para nós. Ele foi considerado durante alguns anos um dos 5 melhores bateristas do mundo. Ele estava lá inserido, né? Oh. Isso é muito bom. Ele tocou com o Tim Maia, Jana, há muito tempo. É bem legal. Ah, Já é, o entrou. Tim, ele tocava só com a nata, né? Só com a nata dos músicos. O Tim Maia, ele era extremamente exigente com os músicos que tocavam com ele. Então eu agora já entendi a referência. Exatamente. E também o que eu, assim, de mundial que eu tenho referência é Phil Collins. Ah, E Phil, Phil também. Phil Collins que fez mais ou menos, que pronunciou o dia 13 de julho, naquele evento Do Live Aid.
É isso mesmo, vai ler. É, Tá bom. eu fiz uma postagem, a gente fez uma postagem no dia 13 falando a respeito disso, né? Ah, Que houve esse evento, né, na Filadélfia e em Londres, para conscientizar as pessoas do que estava acontecendo na Etiópia. E aí o Phil Collins, magnífico, maravilhoso, vocalista do Genesis e depois tocava bateria, tocava guitarra, o cara é fantástico. Enfim, e aí ele propôs, né, que o dia 3 de maio poderia ser o Dia Mundial do Rock para poder lembrar as pessoas disso aí. Então não é só pela música, tá, gente? O Dia Mundial do Rock não é só pela música, tá? É para lembrar que existem outras pessoas que precisam de ajuda também. Hum? exato. E até então, porque muitos países não adequaram essa data para si, né? O Brasil, sim. Os radialistas, né? No entanto, a gente leva super firme esse conceito, né? Sim, sim, sim. Dia Mundial do Rock aqui em casa ele é comemorado como se deve, né? Começa a tocar o som 8 horas da manhã e só para tardão da noite. É só rock and roll, graças a Deus. Meu Deus, Jane. Ah, cara, eu não sei viver sem música, sabe? Então não tem jeito, né? Mas eu vario, tá, gente? Eu não só escuto a pancada, não, tá? Eu vou do heavy metal, assim, eu vou de Sepultura e pulo pra Pixinguinha, Oh, entendeu? É bem assim, então vem de tudo, vem de tudo. não, Quem mais? isso é bacana, né, Jana? Mostrar que o Brasil, para você ver como o Brasil acolhe bem quando a informação é do bem, Sim. né? Isso é legal. Eu gosto muito do Brasil. Eu sei que tem todas as particularidades, tem coisas que realmente a gente não concorda, de estilo de música, mas o Brasil, Uhum. ele tem uma linguagem tão específica para nossas regiões são países diferentes praticamente, né? São pequenos países dentro de um grande país, é verdade. Exato. Então, o que às vezes faz sucesso no Nordeste vai chegar aqui no Sudeste muito depois. Então, o Brasil ele adequa muito bem esse conceito e nós adequamos assim, gostamos de aceitar coisas boas. O Brasil não é um país ruim. Temos Sim. particularidades ruins, mas temos muita coisa bacana. E a música ela é riquíssima aqui, riquíssima. Não, vamos fazer o seguinte: hoje a gente deixa a parte ruim para as próximas aulas. Que eu não vou falar de política e de coisas socioeconômicas agora. E vamos falar só das coisas boas, né? Enfim, hoje o dia tá tão light, tá tão gostoso. Eu não quero falar dessas coisas agora não, porque vai me deprimir. Eu não tenho nem mais idade nem estômago mais para isso, viu? Ah, eu tô na mesma pegada, não tem pra onde correr, viu? Jesus. Mas é bem isso, né? Agora vamos tentar trazer. A gente sabe que nesse processo todo pelo qual a gente passa historicamente, né? A gente teve essa influência da música indígena, que tem esse primeiro contato. Tanto que, olha que negócio louco, né? Quando houve o processo de colonização no Brasil, qual foi. Gente, qual foi o único método, o principal, único não, né? O principal método que os jesuítas usaram para poder catequizar os indígenas? Foi a Exatamente. música. É porque eles não A falam, música. né? Tinha idioma fluente. Exatamente, né? Então você vê esse primeiro contato, né? A música já ali no desenvolver da sociedade indígena e ela sendo usada pelos europeus para poder fazer todo esse processo louco que foi a catequização indígena. Enfim, mas eu também não vou voltar nesse assunto agora porque eu já falei disso. Mas aí a gente tem a chegada dos africanos no Brasil, Tá? trazendo a percussão, né? Os tambores, os atabaques, que eu amo de paixão, os caixotes, aquele negócio. Berimbau, né? Tudo isso vem dessa cultura africana e enriquece ainda mais a nossa música, né? Eu É, sou extremamente suspeita em falar dessas coisas, tá? Mas enfim. não, quando você tá no conceito indígena, né, que os europeus estavam aqui catequizando, você vê até em muitos relatos eles comentando, eles descrevem isso mesmo, que o índio ele já tinha essa musicalidade, essas rodas, porque para eles eles estavam acostumados com uma coisa mais clássica, né? Uhum.
com instrumentos mais clássicos, assim, e de repente vê nos batuques, né? Vê nas marcações, vê numa crença algo totalmente novo. E quando há essa união disso, dos dois continentes, assim, das duas questões em evidência, você tem uma explosão de ritmos, de conceitos, né? Atripulados a isso, ligados a isso. E depois os africanos, eles vêm para dar o tempero na coisa, né, Jana? Só acho. Só Só acho acho. E foi assim, sabe, foi essencial, né, nessa contextualização de desenvolvimento musical para o Brasil. A presença africana, ela é primordial. Porque eu acho que você tem todo o ritmo, toda a coisa, mas faltava a alma. é, Eu acho que o instrumento de percussão, principalmente, é alma, né? É batida de coração. Tutum, 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 tutum. Então, quando eles trazem, meu, aí o negócio vai. até então, porque a gente tinha música pela estética europeia, Uhum, música por crença indígena, e aí a uhum, gente tem música com alma, que tem a estética, que tem a religiosidade, mas tem a alegria uhum. embutida aí, que os negros, a questão africana, nossa senhora, né? Você não vê tristeza na coisa, através de todo o sofrimento, mas eles usavam a música como comunicação para alegrar, para você ver a potência da música, né, Jana? Para você Sim. ver como as pessoas já entendiam que isso já fazia bem. Eu vi algumas questões com relação a isso. É, alguns escravizados, né, na época da escravidão, eles usavam a música como para acalentar o coração, para lembrar de África, né, para dar esperança. Olha, vai passar, vamos brigar, vamos lutar, tá errado, mas a gente sofre, mas a gente vai persistir porque nós somos guerreiros, a gente continua. Então, a música funcionou ali como uma mãe que abraçava, sabe, para poder minimizar um pouco a dor, né, do sofrimento todo. Pesado, pesado. E a música também tem uma função disciplinadora, né, Jana? Sim. Além de você estudar um instrumento, você ter alegria, você ter que compartilhar, porque ela é coletiva. A música sozinha não tem vida. Ela é compartilhada. Então, os africanos trouxeram isso muito bem para o Brasil. Os indígenas já faziam isso, mas de uma Uhum. maneira mais específica na tribo, né? Mas Sim. na aldeia. Mas os africanos mostrou que pode isso chegar a todo mundo, né? Conversa com É, a questão do coletivo, né? Que tribo. é muito intrínseco na sociedade, nas sociedades africanas. Não existe essa coisa do individual nas sociedades africanas, nas culturas africanas, né? É para todo mundo, é tudo para todo mundo, né? E o todo mundo faz parte de tudo, né? Então como eu falei numa das aulas que eu dei essa semana para as crianças, volta lá no filme do Rei Leão e lembra daquela fala, daquela música que fala, né? Somos mais do que mil, somos um. E é tudo, é o ciclo da vida, né? O ciclo sem fim, é tudo uma coisa só. E isso tá é muito claro na cultura africana, né? Não existe só eu, Jana, não existe só você, Marina, né? E quando existe eu, Jana, e você, Marina, a gente faz parte de um universo todo e a gente faz movimentação constante dentro desse universo. Então, né, todas as ações que eu tenho, ou que você tem, ela vai se refletir em algum momento dentro desse universo. E aí o africano traz isso, né, com a questão musical. E é muito louco de a gente perceber e entender, né, o quão importante é essa manifestação. E assim, né? Eles faziam isso muitas vezes escondidos. A grande maioria das vezes. Então, assim, você buscar algo que pode ser popular, você tem que fazer escondido aquilo que eles faziam com tanta alma, né, Jana? Com tanto Sim. carinho, com tanto particularidade, alegria, eles teriam que fazer escondido como se fosse um crime. Então, É, e mesmo assim, cantar, tocar era uma coisa que não se podia, né? Não podia ser feliz em algum momento. não podia. E eles faziam, eles não desistiam, eles sabiam dos riscos que eles estavam correndo,
Uhum. E eles permaneciam com isso, a Sim, alegria de cantar, de tocar. Então, olha a música. Ela tira seus medos também. Então, já é uma lição que a gente tira deles. Ela é te dá verdade. coragem, ela te dá alegria. Então, ela te tira desse mundinho que você vive e te exporta para outro, assim. Então, isso é muito Isso é legal, maravilhoso. a gente aprender com eles que, independente do risco que eles estavam correndo, eles estavam lá, mostrando a musicalidade deles. Isso é muito bonito. E isso acabou se desenrolando e chegando até o século XX, que a gente vai falar daqui a pouco. Omar, tem uma pergunta aqui do Projeto Base. Obrigada por mais uma vez estarem conosco. Valeu, Wagner. Quais são os principais pontos positivos e negativos, caso tenham, sobre as plataformas de streaming, sobre o novo conceito de ouvir e adquirir álbuns? Agora falou de um papo que eu não entendo nada. Olha, eu acredito que, obviamente, parece ser até jargão. Tem tudo o seu lado bom e tem seu lado ruim. Tem pessoas que gostam ainda do vinil, comprar o álbum inteiro, o CD inteiro e do artista. Porque você é fã e não tem só a música de massa. Já no streaming, você escolhe a música que você quer. Até por uma questão financeira, eu acho que é uma boa, né? Porque nem todo mundo consegue comprar um álbum completo, um CD, seja lá um vinil. Então, eu acho que ele vem para essa facilidade e o artista pode divulgar melhor também, já que a gente tem essas plataformas. Então, não fica só no braço de gravadora, né? O artista ele não fica refém de outras questões. Dá mais liberdade, independência para você ser artista, né? Mostrar o Isso é mundo. bacana. Isso é bem bacana, porque eu tava lendo a respeito, por exemplo, uma matéria quando o Kiko Zambianchi gravou Hey Jude. Ele fala que foi a pior merda que ele fez na vida, tá? Porque ele fudeu com a música dos Beatles. Mas aí, na verdade, foi o seguinte: não é porque ele quis fazer isso, porque a gravadora obrigou. Como ele tinha um contrato assinado com a gravadora, né? Não, você vai gravar uma música pra pôr na novela da Rede Bobo, ok. E aí você vai gravar isso. Não, mas não vou. Não, você vai porque você tem um contato. Então, quer dizer, hoje, né, essa tecnologia toda dá essa liberdade e te tira dessa obrigatoriedade, das vezes, você fazer coisas que você não tá afim, né? Por causa de um contrato. E isso é legal. Porque você é você. Entende? Você expressa aquilo que você quer expressar. Não o que o outro tá mandando você fazer. Exato. É porque a gente está acostumado, né, Jana? A música ser igual massa, né? Então, assim, só é bom aquilo que está todo mundo ouvindo. Não, tem cantores, músicos alternativos do lado B da música, que a gente chama assim, né? Que é um público, eles escolhem trabalhar com públicos menores e tá tudo bem. Eles Sim. atingem a mensagem dele. Isso é uma manifestação também cultural, né? Que a música ela tem esse poder de você ter nichos, segmentações, que é o que acontece agora. E nessa segmentação você tem uma linguagem. Então esses músicos alternativos, eles sabem que o público é menor, porém é o que ele quer passar, é o conceito dele. E tá tudo bem também. A vantagem de ser artista é justamente isso. Você é livre, né? Pra permear por onde você quiser. E ok, né? Não tem essa cobrança, esse peso. Não, tá tudo bem, sabe? Você é livre pra caminhar por onde você quiser, né? E assim vai, né? É complicado, sabe? Quando as pessoas querem taxar as coisas, porque ou não os agradam, ou enfim, sabe? É muito difícil isso. Então, liberdade é tudo, né? Liberdade é tudo. E assim, e você tem que ser corajoso, né? Para música, quando você quer impactar com algo novo, a música ela é excelente para isso. Quando você quer Uhum, conectar um ramo político, uma coisa, algo político, quando você quer falar sobre um evento, né, marcar uma época, sim, a música, ela é o melhor diálogo que você pode ter em massa. E, no é entanto, verdade. por exemplo, você pega o rock, né, Jana?
Ó, Sim, o rock realmente foi uma questão que foi começando a mostrar o que opa, eu vou contestar algo, vai acontecer, né? O meu sim. estilo de vida é outro, né? Não quero só coisa leve, eu quero mostrar que eu tô aqui nas paradas das pistas, né? E o rock ele vem com esse impacto mesmo, mostrando essa questão cultural que o jovem da época, né? Nos anos Sim. 50, né? Vamos dizer assim, estava Era para chocar a sociedade, né? Tipo, eu não quero fazer parte disso, eu quero fazer assim, eu quero ser diferente, eu tenho minha expressão, eu quero me expressar, eu quero falar, eu quero ter voz, eu não quero caminhar do jeito que vocês estão determinando. Isso foi fantástico, ainda bem que aconteceu. exatamente, e que isso causou impactos, né? E quando causa Sim. impacto, há muitos olhares, e quando há muitos olhares, há críticas. Então, talvez as pessoas hoje, elas não aceitem críticas, talvez por isso que não são novo. Tá tudo muito Uhum. igual. E quem se Sim, destaca, prega o que sai, quer ser martelado, né? Então, é verdade. assim, são cuidados que hoje a gente tem que tomar. Então, as pessoas antes, como não tinha essa ascensão de internet, acho que as pessoas estavam mais corajosas para botar a cara, manifestando sua informação política, sua ideologia de vida, e assim surgiam novas coisas. E eu acho que hoje em dia, né, por mais que os recursos tecnológicos eles venham para nos ajudar, também abre essa porta, né, do julgamento. Você fica com medo, de repente, de expor determinada coisa por conta do julgamento que você vai receber. Muitas vezes a gente é bombardeado com comentários não tão legais, né? Sobre coisas que a gente fala ou que a gente faz, enfim. É, porque ficou muito, sei lá, não sei como eu vou te colocar isso, qual o termo que eu vou usar, mas ficou comum as pessoas julgarem e vociferarem uma quantidade enorme de propriedades, sabe, sem tentar entender o contexto do outro, né? Aí cai naquela história que a gente estava conversando no dia que a gente estava batendo papo sobre a live de hoje. Por mais que eu, Jana, tenha N restrições ao estilo do pancadão carioca, não dá, gente, eu não consigo. Eu sei que existe um contexto social por trás disso, tá? Eu sei que existe uma manifestação cultural de uma população que vive à margem dessa sociedade, que onde a periferia enfim, sabe? Então, por mais que eu não goste de um estilo musical, eu tenho que entender e respeitar que ele é uma manifestação, Exatamente. né? E que Nem por isso eu vou sair xingando meio mundo por aí, embora eu queira às vezes, mas não vou, entendeu? uma coisa que eu comento sempre nas lives, Jana, é que as pessoas hoje, não é só porque eu não concordo com você que eu estou contra você. Exatamente. Então, é isso que eu acho que precisa ampliar o pensamento, porque se eu não concordo com você, não significa que eu vou te matar, né? Então, Uhum. tá tudo bem de quem gosta daquilo, só que tenha conceito em aceitar, ouvir aquilo. Saiba o porquê você está ouvindo. Se é uma condição, se é uma opção, né? Sim, Situações diferentes, porque é que nem você falou, você pega o funk, se você desmistificar o funk, ele veio do soul. Olha, né? exato. E quando chegou no Brasil, nós colocamos batidas, né? Que foi até aquele DJ Malboro, que é super Sim. conhecido, né? No funk carioca. Furacão 2000. Opa! Opa. Furacão 2000. Anos 90. Ó, Não, ó, nos anos 80, a gente estava na fase daquele funk Miami Bass, que chama, que é aquele que é totalmente inglês e dos bailinhos. get up, get up, esse é um pouquinho mais velho. Mas enfim, eu sei qual que você tá falando. Você pega aí Manhattan, KC and Sunshine Band, essas coisas assim que vinha, né? Que Isso. trazia muito disso. Então, nós, na verdade, não sabíamos nada do que estava rolando na letra da música, porque já tinha umas palavras fortes, porque em inglês a gente não entendia nada, Sim, sim. porque É o que o Jean tá falando aqui, os ritmos marginalizados e criminalizados pela elite. ex É. exatamente.
Então, assim, o funk, ele foi se atualizando também. Aqui no Brasil, nos anos 2000 para frente, a gente pega Marlboro dando outro significado e abrindo. Uhum. Mas ele se tornou tão potente que ele teve braços, o funk. A gente tem o Proibidão, tem o Melody, tem o funk Sim, carioca, tem o funk paulista. sim, Então a gente pega, o funk é que nem eu estava comentando com vocês, ele sobe e desce o morro. Você é vai, verdade. você vai em eventos grandes como pequenos, o funk está tocando. Uhum. Então assim, a gente marginaliza algo que talvez a gente precisa rever os nossos conceitos antes de marginalizar. Só pra galera começar a entender, todo esse processo que acontece hoje com o funk, ele aconteceu com o samba. Exatamente. Na mesma pegada. O samba nasce nos morros do Rio de Janeiro, né? Produzidos por essa comunidade marginalizada pela elite, e era muito mal visto, né? Pela sociedade dominante. Até tomar corpo. E seja o samba feito, por exemplo, você pega a história da Chiquinha Gonzaga, Sim. né? Chiquinha Gonzaga, uma mulher que resolve escrever, isso no século XIX, né? E produzir samba, machixe, ó, trazer o machixe, que é aquela dança que até então todo mundo dançava separado, não podia encostar, ai, não me toque, e de repente ela traz a dança do machixe, que é uma dança praticada por esses descendentes de africanos, né? Nessa misturada toda. É a umbigada, que é bater umbigo com umbigo mesmo. E quando ela faz isso, gente, ela foi esculhambada, tá? Foi rechaçada, assim, de forma absurda. Nem o Carlos Gomes aguentou o tranco. Então, a gente começa a entender que todo o processo musical que vem da periferia, ele acaba sendo realmente marginalizado e sofre com o preconceito. Até criar força, tá? Não, e assim, a gente tem que pegar também a raiz da coisa e entender o porquê foi marginalizado, Uhum, né? Porque justamente. quando no Rio lá, os negros ajudaram, os africanos ajudaram a montagem do samba, teoricamente, né? Então, assim, por que será que se marginalizou após isso? É, é complicado, né? Você faz, você vem com aquela ideia do etnocentrismo, né? Exato. E, e vai te explicar muita coisa, né? Essa elite, ela, ela te empurra a goela abaixo, né? Ela literalmente empurra a goela abaixo. É uma coisa que, pô, por que que tem que ser assim? Por que que não pode ser de outro jeito, sabe? E você pega samba, o samba, pega as letras do samba, samba mesmo, não samba canção, Sim, e assim a gente vai indo, né? As letras são fenomenais, elas contextualizavam o dia a dia das pessoas, grande maioria das vezes, né? vai pra. Escuta a Donira Barbosa. Exatamente. Silêncio, o morro da Casa Verde agora dorme em paz. Gente, aquilo é fantástico, né? Lidando com o dia a dia dele, né? Das pessoas do entorno. Você vai para o Rio de Janeiro, você pega Cartola, você pega Noel Rosa, né? Noel, Falando de São. Gente, Jamelão. Jamelão. Vai ouvir Jamelão. Lá no Morro da Mangueira fazendo samba. É sensacional, sabe? A santa, linda e maravilhosa Dona Ivone Lara, né? A Belinha tá perguntando assim, por que é considerado marginalizado? É mais ou menos isso que a gente estava comentando agora, né? Sim. Parece que você contar sobre a realidade, você é marginalizado. Se você não fala a língua que a elite quer ouvir, então você é considerado tipo, não é legal, não presta, não vale a pena, né? Omar, vai cair em 4 minutos. Se precisar, tudo bem voltar? Então tá bom. Então qualquer coisa, se cair, gente, não sumam, a gente volta, tá bom? Porque o papo pelo jeito vai tá gostoso, né? Vocês estão gostando? Gente, compartilha com o povo, chama a galera, dá coraçãozinho, dá like, que a gente gosta, ajuda a tia, enfim.
Olá, dona Sil, tudo bem? Então, quando você contextualiza isso para hoje em dia, nem o Kazan colocou aqui, né? As músicas mais marginalizadas no Brasil são as que mais vendem lá fora. É o produto que mais vende. Mas aí vem aquela coisa. Como que é passada a imagem do Brasil lá fora? Exato, exatamente. Olha só, para você ter um parâmetro, isso não é num mundo tão distante não, tá? Vou dizer que isso era em 2008, por aí. Eu recebia turistas de todos os lugares do mundo. E recebia muito franceses, Uhum, australianos. A Austrália é muito próxima do Brasil em questão de conceito, jeito, as pessoas, tá? E são muito gente boa, como nós somos, brasileiros, puxa, gente finíssima. Mas japonês e muitas pessoas, até americanos, achavam que é plena selva ainda, por mais que tenha a ascensão da internet, conhecimento está aí para todo mundo. Eles, sim. caramba, nossa, o centro urbano ia para o centro histórico de São Paulo, Jana, eles ficavam abismados, porque assim, o plano diretor do centro histórico é totalmente europeu. Sim, sim. E eles ficavam lá olhando, falando, caramba, que negócio bem feito. Eu falei, daqui a maioria é inglês, tá? Mas tudo bem. Então eles não tinham essa visão, achavam que tudo ainda era Mata Atlântica, assim, sabe? Acha que vai descer do avião no aeroporto, vai dar de cara com a floresta, os macacos vão estar ali na beira da cerca. É um negócio meio esquisito, né? Como eles veem. Mas assim, é a maneira como é vendido, né? Então, aí ainda não mudou muito não, tá? Porque eu tenho alguns conhecidos e amigos que moram pra fora e eles falam que tem uma galera que ainda pensa dessa forma, tá? Não mudou muito não. Ó, o Brasil, ele é vendido bastante, né? Pela questão cultural. Isso é óbvio, né? A gente pega da região Uhum. norte, a festa de Parintins, que é linda, que recebe um dos maiores públicos de turistas. É Parintins. Onde tem os Nossa, carnavais. Parintins. É linda a festa. Aí Gente, aquela festa do boi é um negócio fantástico, né? Maravilhoso. e tem toda a manifestação cultural aí de música, artística, né? Sim, Aquilo que a gente sim, estava conversando, não tem como você descolar a música da encenação, do folclore, sim. né? Então isso é importantíssimo a gente ter noção que nós somos vendidos dessa maneira, mas tem o Carnaval do Rio, agora de São Paulo, que está muito forte. Só que como é vendido isso, esses carnavais? De lá, Uhum. Martins é legal, a maneira que é vendida é bacana, o conceito. E agora de São Paulo e Rio? Esse é o problema. O Roquinho de Freitas está falando, né? Festa de São João e de Caruaru também. Opa, isso Nossa, a festa de Caruaru, a festa de São João de Caruaru também é sensacional, né? Campina Grande, na Paraíba. sim. Gente, é maravilhoso. A gente está tendo algumas festas aqui em São Paulo também que estão começando a pegar esse porte, né? Haja visto o Centro de Tradições Nordestinas, que hoje é referência aqui em São Paulo, né? Então, assim, você tem alguns lugares que ainda tentam manter essa tradição, mas é justamente isso. Quando você pensa em como isso é colocado para fora, vem muito aquela coisa do, mulher brasileira, é peito e bunda. É, Então, lá fora, você começa a perceber que todo mundo acha que aqui é mato, que os animais andam entre a gente não tem cidades desenvolvidas Guará, e que, né, tem guará voando para todo lado, quem me dera tivesse, né, ou as araras por aí, mas enfim, eles veem a mulher como objeto, produto sexual, né, mulher e criança, e o negócio é louco, sabe? Então, é um negócio deprimente quando você vê como isso é passado. E quem que passa isso? É a própria mídia, né? Que produz essas quantidades de músicas comerciais e colocam isso lá pra fora, né? Mas e a qualidade? Aí eu entro num outro quesito. Qualidade de letra. Porque a batida, o ritmo, ok. Mas e a letra? E o que tá dizendo? Como exato. que a gente é vendido lá pra fora? Então, quer dizer, uma música que fala que eu vou descer a raba até o chão, chega lá fora, vende pra caramba e tá me dizendo que se você vier aqui eu vou descer a raba até o chão pra você ver. Então é complicado. Mas vai cair.
Então, galera, quem saiu, volta, que a gente continua esse papo daqui a pouquinho, tá? Em 3, 2, 1...